Olá amigos, meu nome é Mário Fabre e nesse vídeo eu vou falar sobre regulagens de esteira da caixa. Quero agradecer ao Alexandre, inscrito aqui no canal, que me fez esse pedido para que eu fizesse um vídeo falando sobre as regulagens que eu utilizo. Primeiramente eu quero deixar claro que isso é uma sugestão, não é uma regra, uma obrigatoriedade. Vou mostrar as regulagens e como eu utilizo a esteira, como eu penso, tá? Então, inicialmente aqui eu coloco a esteira da caixa verticalmente. Ó, o automático está aqui, ó. Já usei horizontalmente, mas eu tenho uma preferência verticalmente. Por esse motivo aqui. Eu trabalho nessa região aqui. Por mais que eu faça um V aqui, né, na posição, eu sempre vou estar em cima dela, praticamente em cima dela. Quando ela está horizontalmente, eu só vou estar acertando o meio. Aqui tá fora da esteira, então o som fica um pouco mais oco. É um detalhe, mas que para mim faz uma diferença. E porque também, pela razão de que eu trabalho mais verticalmente, eu não uso os rudimentos lateralmente. Não é errado regular, colocar a esteira horizontalmente. É uma questão de, principalmente quem toca com traditional, acaba utilizando mais os rulos lateralmente. Enfim, outra questão também que é importante para quem usa lateralmente é quem usa muito aro. Você está tocando em cima dela, então você vai ter um som mais preenchido, menos oco, menos som de tambor. Você vai tirar mais som de esteira. E para quem usa vassoura também, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou pegar uma vassoura aqui. Então se eu tenho aqui uma... Eu vou tocar sempre mais lateralmente. Enfim, para quem usa muita vassoura realmente é importante, principalmente para quem trabalha com traditional. Outro detalhe importante sobre as regulagens, agora falando sobre as regulagens, eu utilizo ela mais esticada quando a sala tem bastante reverberação natural, ou seja, uma sala muito viva, sobra muito harmônico. E eu utilizo ela mais solta quando a sala é mais contida, tem menos reverberação natural. E sala que eu digo pode ser um bar, um show, uma casa de show, enfim. E eu trabalho com isso o tempo todo, porque às vezes você passa o som, é uma coisa, não tem ninguém, depois enche a casa, tende o som ficar um pouquinho mais contido. E daí eu solto um pouco a esteira, porque se ela está muito esticada, dependendo se você vai tocar só rim shot, beleza, mas vai ficar bastante travado o som, né? Vai ficar bem crack, como dizem os norte-americanos. Então eu
fica bem bacana no PA, mas às vezes não fica tão confortável para você. Então às vezes você dá só uma soltadinha, não vai interferir no PA, mas você fica mais tranquilo com você não fica tão incomodado que o som está muito preso. Porque a esteira para mim funciona como um reverb natural. Então eu solto um pouquinho e fica daquela, você toca mais confortável, os rudimentos saem mais fáceis e você não vai ter alteração nenhuma no som. Para você só que vai mudar. É um detalhe. Então quando a sala é muito contida eu solto um pouco, quando ela é muito viva eu estico mais. Inclusive você pode usar a esteira bem solta, se você não mas é errado usar muito solta, nada é errado. Se você está usando um som experimental que você entrou em acordo com quem você está tocando, não tem problema nenhum. Eu inclusive assisti 2 shows do Dejanete que ele usava a esteira praticamente solta, era quase nada de esteira, só tinha um barulho mesmo. Ele estava naquela onda de tocar mais solto e com a esteira bem solta também. Bem, tocar bem solto ele sempre toca, né? Porque é o estilo dele. Né? Mas a esteira quase não tinha esteira nenhuma, as notas ficavam meio embaralhadas. Por conta, é um som mais experimental, não é errado. Então tudo é possível, se você gosta de tocar sempre muito esticada também, não tem problema nenhum. Eu falo por mim que eu dou essa mexida, mas para ficar confortável. Inclusive existe uma caixa de uma outra grande personalidade da bateria que tem presets, ou seja, não sei se são 4 ou são 5. Você altera de acordo com o que você está escutando na hora. Você só bate no automático e ele já vai para um outro preset e assim, muito solto, menos solto, um pouco mais preso e bem esticado, né? Isso existe mesmo, não você pode mexer de acordo com o que você está tocando. Então é isso. Sala muito contida, mais solta, sala mais viva, mais presa, mais esticado, né? Outro detalhe importante é as notas dos tom-tons, principalmente dos tom-tons que entre médio e agudo, né? Que às vezes vai conflitar com a esteira, vai fazer a esteira reverberar. Quando a esteira reverbera muito, você vai ficar preso a uma regulagem, você vai esticar muito a esteira para poder fugir daquela reverberação e você vai ficar preso naquilo, você não vai conseguir mexer muito. Então é legal você achar notas que não conflitam, né, com a esteira para você poder ter essa mobilidade, você mudar a esteira. Principalmente o que dá mais problema é o primeiro tom, a não ser que você afine muito agudo. Aí você começa a fugir, ou muito grave também você foge. Mas geralmente o médio agudo é o que dá a reverberação na esteira. Então procurar sempre lembrar disso para você não ficar preso a uma regulagem só de esteira. Outro detalhe embaixo, um detalhe simples, né? A esteira eu deixo sempre o mesmo espaço, né? Da distância do aro, nunca deixo nem pendendo para um lado nem para o outro. Então quando eu estico ela, eu ligo ela na esteira, ela está uma distância bem igual, nunca é exato, mas está bem próximo da distância do aro, dos dois lados, e não deixo ela torcida, tento deixar ela mais reta possível para que você use a esteira, tire o melhor som dela. Essa questão de eu usar aqui horizontalmente, verticalmente, eu aprendi, foi assim que me foi ensinado na Escola Municipal de São Paulo, onde eu estudei percussão erudita por alguns anos. Então a gente sempre utilizava dessa forma. Os percussionistas eruditos, eles sempre trabalham verticalmente. Os rulos sempre acontecem aqui, então eles utilizam dessa forma. Já usei, né? Mas para mim realmente faz uma diferença estar aqui verticalmente. Eles utilizam uma esteira sempre esticada por conta de sempre ser teatro, então um lugar muito vivo, então eles estão sempre com a esteira bem esticada. Quando você estica demais, chega um momento que você nem escuta, está tão esticada que se você tocar bem leve, você só vai escutar o som do tambor, ela não vai nem vibrar, de tão esticada que está. Mas tem que achar esse ponto.
para que você toque. Na percussão erudita tem notas muito, muito fracas. PPP, 3 P's, né? Pianicíssimo. Então você toca, se você bobear, você não está escutando a esteira. Então você tem que achar aquele ponto para que, mesmo tocando bem baixo, você vai escutar um pouquinho da esteira, porque senão você não vai nem... vai ser só tambor mesmo, como se ela tivesse desligado. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!